Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. O Pedro Freitas, quem está comigo hoje, é o poeta da cidade. É poeta, é dizedor de poesia, é performer, iniciou o percurso artístico aos 16 anos, ao participar num concurso da Fundação Gulbenkian, dá voz à letra e desde então afirmou-se como um dos declamadores mais ouvidos em Portugal. Nas redes sociais partilha leituras de poesia, sessões de debate, painéis de conversa, conferências, excertos dos seus espetáculos ao vivo. É um performer non-stop. És inspirado pela poesia romântica de Almeida Garrett, és fã de Fernando Pessoa, Cesário Verde, Alberto, entre outros, e já lá vamos a alguns. Editaste de forma independente em 2022 o primeiro livro de poesia, Ela, Metafisicamente do Outro Mundo, e foi o livro mais vendido esse ano. Para todos os efeitos, sim. Para todos os efeitos? Tendo em conta os dados que tenho, sim. Sim. Adoras deambular por Lisboa, cidade onde nasceste, e passas grande parte do ano em digressão nacional, com espetáculos que combinam poesia e música. Atrais centenas de espectadores às mais variadas salas de espetáculos e lançaste agora novo livro, Vim Sem Tempo. Vim Sem Tempo. Bem-vindo, Pedro Freitas. Olá, Mariana. Finalmente. Finalmente, estamos Obrigado juntos. pelo convite, já de tanto tempo. Olha, eu não tinha uma informação que há pouco me disseste aqui em off. Tu estiveste, se calhar, e também mais pessoas te conhecerão, estiveste no Got Talent. Estive no Got Talent. A dizer poesia, não é declamar, é dizer poesia. Não tinhas acesso a essa informação? Não, sério? Não encontrei essa informação. Ah, muito bem. Pesquisei mal, estou de castigo. Não, também não é uma coisa que me apraz comunicar. Porque já passou. Okay. Foi num espaço. Aconteceu quando tinha de acontecer e eu vou-te contar muito rapidamente. Então, eu fui dizer um poema do pai do Sam da Kid, do Napoleão Mira, na audição, correu muito bem. E depois passei para a gala ao vivo e na gala ao vivo fui dizer o poema do Carlos do Carmo. Como é que se chama? Cantado pelos Amor Eletro. Ah, sim. Sabes? Sei, depois ponho na descrição do podcast. Já Okay. nos vamos lembrar ou eu já escrevi? Sim. E esqueci-me do poema em live. Então estavas nervoso. Passei 2 minutos calado em horário prime. Na RTP. Por isso é que não queres falar nisso, tadinho. Desculpa, estou a tocar uma ferida. Não, já passou, mas foi um momento muito tenso na altura. Tadinho. Ainda por cima, eu tinha 18 anos. Então estava a entrar neste mundo da poesia e no mundo da literatura e ser esta experiência logo à cabeça ficou marcada como uma das experiências mais marcantes. Sim, um traumazinho, trauma. Mas tu há bocado é que me falaste nesse concurso. Não, falei-te nesse concurso porque estávamos a falar de livros. Sobre o teu romance. Eu disse que não queria falar sobre isso. Estávamos a falar sobre o teu romance e eu estava-te a dizer que, para mim, a escrita de ficção pede um tipo de características de um escritor e de um leitor diferentes que a poesia, se calhar, não pede tanto. Características diferentes. E que, depois de eu ter aparecido no Got Talent, fui convidado. Tive algumas editoras grandes em Portugal a chegarem-se a mim, a quererem propor-me condições e falar sobre os meus planos para a edição. E na altura, já com 18 anos, o meu grande intuito era escrever um livro de poesia. E em todas estas discussões que tivemos e reuniões que tivemos, quando eu dizia que queria escrever um livro de poesia, a conversa era sempre a mesma, que é a poesia não vende, Pedro. E, portanto, tenta outra coisa, tenta escrever outro género. Uma prosa poética, vá. Nem era prosa poética. Lembro-me não vou dizer nomes, obviamente, mas lembro-me de uma editora em específico que me propôs. Eles queriam um novo Raul Minhalma e que eu tinha todo o perfil para. E que iam trabalhar a coisa muito bem a nível das redes sociais, isto em 2017, a nível das redes sociais, etc. E se eu me propunha a escrever a ficção, e eu, para vir como era na altura, eu assim, eu queria mesmo escrever um livro de poesia, mas vou tentar. E acho que escrevi 4 ou 5 páginas e disse, isto não é para mim, fora de questão. E a partir daí dediquei-me 100% à poesia, porque percebi que para já não é
se calhar não é para agora, não fecho a porta a um dia no futuro me dedicar ou me debruçar sobre a escrita ficcional. Gosto de escrita ensaística, mas onde me sinto mais à vontade é mesmo na escrita poética, porque também é aquilo que leio mais, é a poesia. Pois é o teu género favorito. É o meu género favorito. E aqui a minha pesquisa, se não me falhou, diz-me tu, mas por acaso começaste a declamar poemas, até foi no TikTok, isto é em 2020, logo no início do ano, ou seja, ninguém previa, 2 meses depois apenas vem uma pandemia, as pessoas estão em casa, mais agarradas às redes e explodiste aí no bom sentido. Foi assim que começaste a ficar viral no TikTok os teus... Foi. Eu digo poesia nas redes sociais desde 2017, ou seja, o Poeta da Cidade, enquanto projeto nasce em 2017, antes de ir ao Got Talent. Fazia vídeos para o YouTube e para o Instagram já na altura, só que durante, lá está, 3 anos foi um empreendimento artístico com muito poucos frutos, digamos. As pessoas que me viam eram os meus pais, eram os meus amigos. Assim que começa. Não, claro, obviamente. Mas passei 3 anos a dizer poesia para meia dúzia de pessoas. E quando quando o TikTok começa a aparecer em 2019, sai de Musical.ly para TikTok e depois as pessoas estão ainda ali a tentar perceber se vale a pena ou se não vale a pena, eu de facto entro em 2019 com uma brincadeira que é, há muitos anos que eu faço isto e acho que toda a gente faz. Há músicas ditas de forma séria e às vezes até em jeito de poesia, fica uma coisa engraçada. Então eu publiquei um vídeo a dizer os peitos da cabritinha do Kim Barreiros, mas de forma poética, com seriedade e sem me rir. E aquilo, eu não vou dizer que explodiu ou que ficou viral, porque correu bem. E a partir daí nunca mais parou. E foi de facto a primeira rede social onde eu percebi que eu já sabia que havia espaço para a poesia dita nas redes, porque é uma coisa que acontece há muitos anos lá fora, no Brasil, nos Estados Unidos, Canadá e até mesmo em França. Mas aqui em Portugal havia, e se calhar um pouco pela forma como a poesia e a poesia dita estão embelezadas e rotuladas até dentro de um certo elitismo, havia uma grande, parecia-me a mim uma barreira para a abertura de portas à poesia poder entrar na vida das pessoas. Até nas massas? Até nas massas. Sim. E o TikTok foi o primeiro local, a primeira rede social onde eu vi abertura a isso e dediquei grande parte do meu tempo em 2020 a fomentar a rede social e a minha criação artística aí. E que depois, lá está, foi um processo também de TikTok, continuei o Instagram, continuei o YouTube e a coisa foi-se dando depois à medida dos anos em todas elas. E neste momento é isto. Está a correr bem. Neste momento está a correr bem. Estás a viver disto, é a tua profissão, no fundo, tu és poeta. Eu sou poeta, que é uma coisa assustadora porque de facto as editoras não deixam de ter a razão quando dizem que a poesia não vende. A poesia continua a ser o género literário a par com o teatro, menos vendido, menos lido, menos comprado. Agora, eu sou muitas vezes criticado por querer fazer da poesia algo comercial ou algo financeiramente viável, mas eu acredito que qualquer pessoa que goste de fazer, de se dedicar a algo, gosta também de o fazer sabendo que existe um potencial de ser financeiramente recompensado principalmente se fizer um bom trabalho. Então para mim nunca me fez sentido eu dedicar-me à poesia e à poesia dita sem ao mesmo tempo trabalhar aquilo que traz a recompensação financeira, que é o chegar a mais gente e mais gente achar valor naquilo que faço, de forma a comprar livros, a pagar espetáculos. E portanto é assustador dizer que vivo disto. Não é fácil, mas sei que se deixasse a poesia e a poesia dita e os espetáculos para segundo plano, dificilmente conseguiria tornar este empreendimento artístico algo viável para mim, a longo prazo, que é isso que eu pretendo. Há aqui uma frase muito pouco elegante e muito pouco poética que é: um poeta também tem que pagar contas.
E impostos e é muito pouco elegante, mas é real. Sim. E eu adoro poder dizer que pago contas com a poesia. Claro, portanto. claro. E já tivemos cá a Alice Souza também. A Alice Neto. Sim. E tivemos, que eu conhecia num espetáculo de poesia, aliás, numa declamação de poesia, uma Poetry Slam, onde tu estavas, não participaste nisso, participaste mais tarde no espetáculo em Almada, foi a Karen David, uma brasileira que na altura ganhou a competição de poesia. Sim, exatamente. Muito, muito intensa, também vive da poesia, muito, muito especial, e cá esteve e também recomendo a conversa com ela. Portanto, a Alice Net e a Karen David recomendo também para quem ouvir. E há aqui duas coisas a reter da tua conversa, que é, primeiro, não desististe. Não é? Porque são só os meus pais e os meus irmãos, ou os meus tios, ou os meus primos que ouvem a minha poesia, não chega, não vale a pena continuar. Não desististe, acho que isso é uma ótima mensagem para quem nos está a ouvir e depois estás a fazer outra coisa muito importante pela poesia, que é assim, estás a torná-la para massas, ainda bem, porque há realmente esse preconceito, esse receio e elitismo, na poesia. Para já é tão diferente, há pouco estávamos a falar aqui em off, não é? Há tantos poetas tão diferentes, eu próprio descobri tarde da poesia, e apetece recomendar, mas de facto se calhar não é aquela poeta que te vou recomendar, é aquele, ou é como a literatura, há autores que nós gostamos e há autores que não gostamos. Exatamente. Que falam connosco ou não. Mas acontece uma coisa que não vejo necessariamente a acontecer a outros géneros, que é, ninguém equipara, por exemplo, a J.K. Rowling a um Dostoiévski. Sim. As pessoas percebem que são estilos de literatura diferentes, que pedem coisas diferentes aos leitores e que provocam diferentes estados de alma a quem lê, e pedem também coisas diferentes dos próprios escritores. Na poesia não acontece esta diferença, ou seja, obviamente que quando me comparam e quando me apontam críticas, que de facto há críticas a apontar e eu sou o primeiro a fazê-lo também, eu acredito, olho para mim como uma pessoa bastante ciente das falhas que tem, até no que toca propriamente à poesia, porque considero-me melhor poeta, melhor dizedor de poesia do que poeta. Mas as pessoas na poesia, quando chega à altura de comparar o que quer que seja daquilo que faço, fazem-no sempre com os grandes nomes. Falamos de Herberto Helder, falamos de Vítor Nogueira, falamos da Maria do Rosário Pedreira. E é do género, é obviamente que eu, primeiro de tudo, não estou par a par com estes grandes nomes, quanto mais não seja pela até falta de vida que me falta viver. Sim, tens muito ainda para crescer, para amadurecer, para... Mas este tipo de, digamos, intelectualização da poesia faz exatamente com que os jovens olhem para a poesia que se dá nas escolas como algo, para todos os efeitos, algo para velhos. E eu fico muito feliz que lá está, eu não tenho grandes... Tenho sonhos, mas não me importa necessariamente legados, nem escrevo para prémios, nem escrevo... O meu interesse não é necessariamente esse. Sou uma pessoa muito egoísta a escrever. E escrevo para mim antes de querer que... Está certo. Não, mas está certo, mas há escritores que o fazem para um público específico, por exemplo. Okay. E que não têm medo de o dizer, que eu escrevo para mulheres solteiras, ou escrevo para, etc. Há pessoas que o fazem. Eu faço-o para mim e depois de o fazer é que decido se eventualmente tem valor ou não para o partilhar com o mundo. Mas eu fico muito feliz por saber que sou o primeiro livro de poesia que muitas pessoas compram, porque isso significa, para todos os efeitos, sou uma porta de entrada para o mundo da poesia. E se a partir de mim as pessoas puderem, porque de facto a minha poesia é profundamente inspirada pela Maria do Rosário Pedreira, pelo Cesário, pelo Almeida Garrett, pela Sofia, se a partir de mim as pessoas conseguirem começar a debruçar-se sobre estes poetas, então o trabalho está feito. Ainda bem. Missão cumprida. Exatamente, pelo menos é assim que vejo. Mas isso muito foste vendido, aliás, o mais vendido em 2020, não foi? Óbvio, 2022. Eu acredito que foi 2022 e 2023. Pronto. Mas obviamente que isto não são dados oficiais, porque não estando dentro do mercado editorial no sentido de distribuição por todas as livrarias, não tenho acesso à auditoria da KPMG, que é a auditora que faz a auditoria ao mercado editorial. Portanto, não posso oficialmente anunciar que
que sou de facto o poeta mais vendido, mas tendo em conta o número de tiragens que se fazem em poesia em Portugal, o número médio de tiragens e o número que o meu livro vendeu, quase de certeza que é. Porque eu vi isso no teu Instagram. Não. Eu anuncio, mas Ok. não posso. Não é uma coisa que. Tu tens de confirmar a fonte, que é para também não, poderes mas dar um carimbo não tenho como. Ok, então pronto. Ela Não tem Metafisicamente de Outro Mundo é o livro que estamos a falar neste recorde de vendas, vá. E agora mais recentemente Vim Sem Tempo. Agora vamos fazer assim, antes de irmos conhecer o leitor Pedro, vamos conhecer, obviamente temos que mostrar o teu trabalho. E eu escrevi aqui alguns poemas, obviamente se tiveste um favorito, escolhe tu. Eu escrevi aqui 3, se quiseres ver qual deles queres ler, mas vê lá, podes escolher um dos 3. O Saudade, gosto muito do Saudade. Eu acho que para mim é esse, por isso é que eu dei aberto no Saudade. Mas tu é que escolhes, tu é que és o autor. E obviamente não vou ser eu a ler, vou para aqui a trabalhar. Pronto, então eu vou ler o Saudade. Saudade. Dizem que só o português tem uma palavra capaz de representar a falta de algo. Este sentimento de perda ou ausência profunda por algo que já não é nosso. Mas a saudade não é em si um conceito fechado. Saudade é o cheiro a maresia na praia da saúde. Saudade é ver Lisboa por todos os seus miradouros e lembrar-me de ti. Saudade é ver as nossas pegadas na areia de anos passados desaparecerem na rebentação das ondas da minha imaginação. Saudade é sentir o teu toque no fogo que assoma a ponte num fim de tarde qualquer. O frémito da faixa da esquerda transporta-me ao verão, onde sempre fui tão feliz contigo. Talvez saudade seja primavera, e talvez Caeiro tenha mentido, e a primavera chegado comigo ainda vivo. Saudade. Ela Metafisicamente de Outro Mundo, e agora tens que ler um. E obrigada, Pedro. Tens de ler um do Vim Sem Tempo. Este é o teu mais recente livro. Por acaso, agora que está aqui a folhear, vi este, mas escolhe tu também, traz o favorito. Isto já foi com a Particular, com a editora Cultura. Esta foi, exatamente, com o Grupo Infinito Particular, com a Chancela Cultura. Ora bem. Está a correr muito bem. Eu tenho, de facto, um poema favorito. Boa. Quer dizer, tenho vários, mas ler-te-ei. O livro serve como uma homenagem à minha avó, que morreu em 2023. Houve uma altura em que me apercebi que o conceito de tempo tem várias concepções semânticas, dependendo daquilo a que o associamos. Olhamos para o tempo religioso de uma forma completamente diferente da forma como olhamos para o tempo orgânico, que é aquele que rege as leis da natureza, e até para o tempo que rege as leis da sociedade. E houve uma altura em que, depois da morte da minha avó, me apercebi de que teria de reaprender a navegar todas estas concepções de tempo: o tempo religioso, omnipotente e pleno, o tempo orgânico, que rege os dias, e o tempo, digamos, socialmente construído, que rege as nossas relações enquanto sociedade. Teria de reaprender a navegar todas estas concepções sem esta pessoa que foi uma... Lá está, ela foi mãe, foi melhor amiga, foi... Um pilar. Um pilar. E, portanto, o Vim Sem Tempo é um livro de homenagem, exatamente, é essa viagem. E há um poema, chama-se Dia Igual a Tantos Outros, do meu livro Vim Sem Tempo. Há dias assim, céu limpo, sol quente e lágrimas no rosto por me lembrar do teu toque. Talvez reguem o jardim das saudades que plantaste. Há dias assim, em que o tempo é descrente, esgrima em desgosto a tua partida, mas mantém a aparência, limpo e quente, e deixa as lágrimas no rosto para quem as sente. Oh, e um beijinho pela tua avó. Obrigado. Agora vamos já conhecer o leitor. Claro que escolheste Poesia de Daniel Faria. Daniel Faria foi um poeta que descobri tarde também, no sentido em que é dos poetas não vivos. E morreu com 28 anos. Muito, muito jovem. Desconsolo. Não vivos, com mais mestria naquilo que é a arte poética, e até mais próximos
da linguagem com que os jovens se eventualmente conseguem, na qual os jovens se conseguem rever, que não é falado, pelo menos não foi falado comigo, no ensino secundário. Então, quando eu me deparei com o Daniel, foi com o volume da poesia da Assírio Alvim, e eu compro poesia, tirando os grandes nomes, como Sofia, o Régio, o Jorge de Sena, etc. Eu compro poesia muito de impulso e de chegar a uma livraria, a abrir, a ler meia dúzia e de comprar, ao ponto de muitas vezes até nem saber se o autor é feminino ou masculino. E o Daniel Faria foi um pouco assim. Eu já sabia da existência por causa de um evento qualquer na Gulbenkian, mas nunca me tinha debruçado sobre ele. E então quando eu comecei a ler, não sei, tornou-se rapidamente um dos meus poetas favoritos contemporâneos. Para mim, infelizmente morreu, mas continua a estar bem vivo. E não sei, e tem surgido tantas oportunidades. Eu estive no Porto há coisa de uns meses, a pedido da convite da Casa Daniel Faria, para uma leitura nos claustros da Sé do Porto, só de poesia do Daniel Faria. Pai, foi uma coisa excepcional, foi lindo. Éramos vários dizedores, com um grupo de mulheres, um ator. Foi uma tarde dedicada ao Daniel. Não sei, acho que o Daniel tem... A Sofia escreveu uma coisa uma vez sobre ele, comparava... E agora lembrar-me, boa. Porque ele morreu com 28 anos, nasceu em 71, e estava a estudar, queria ser monge, queria servir a Deus, e a sua poesia reflete muito essa espiritualidade e busca interior, que mostra a sua conexão com a fé e o desejo de servir a Deus. Estava a estudar para ser monge. Com a crença. E de facto, a poesia do Daniel tem várias dimensões, e a dimensão da fé e da crença, que de facto está lá em quase tudo, mas mais uma vez bateu-me mais depois da morte da minha avó. Eu não sou necessariamente uma pessoa crente, ou fui criado evangélico, mas não sou, nunca pratiquei. Mas a minha avó era uma pessoa profundamente crente e lia-me a Bíblia e rezava por mim. Então quando a minha avó morre e eu vou revisitando o Daniel, há certas passagens, certos poemas. Acontece a mesma coisa também com o Tolentino. Aí assumidamente crente, não é? Exato. Mas a forma como começas e reaprendes a olhar para a fé, o Daniel é divinal nessa, e até colocando os dois em perspectiva, o Tolentino e o Daniel consegue trazer não sei porque estou com esta palavra hoje, consegue trazer a fé para um registro muito mais corriqueiro do que o Tolentino. O Tolentino, para todos os efeitos, é um intelectual da fé, um intelectual da crença. E o Daniel Faria é uma pessoa como nós. A poesia de Daniel Faria, ele que morreu foi um acidente ainda por cima, no próprio do mosteiro beneditino. Caiu, não foi? Foi uma queda, onde tem Santo Tirso, onde estava a concluir o noviciado para se tornar monge. Agora vamos ir um bocadinho da poesia e já lá voltamos. Escolheste um clássico também, Prémio Pulitzer de ficção, Mataram a Cotovia, da Harper Lee. O Mataram a Cotovia, da Harper Lee é um daqueles livros que eu andava a adiar ler, porque sabia que não voltaria a ler nada. Primeiro porque ela não escreveu nenhum outro livro. Escreveu depois a sequela. Não é bem sequela. Na verdade é um rascunho. É um rascunho. Tinha escrito primeiro, sim, mas lançou 15 anos depois. É um rascunho Set a Watchman. Que não li, mas também é do género. Percebes? A crítica não é tão boa. Não, sim. E sendo um rascunho do Mataram a Cotovia, o Cotovia para mim já está tão... é um produto final tão completo e tão bom, que não sinto necessidade disso. E sabendo eu à partida que lá está, que era uma sequela, eu olho para a obra da Harper Lee como aquilo que é uma obra única, no sentido de A Mataram a Cotovia, um dos maiores clássicos da literatura. E eu andava a adiar esta leitura, porque sabia que ia custar. Não sei, há certas obras que tu sabes simplesmente que vão ser importantes e fundamentais na tua edificação enquanto leitor, enquanto um intelectual ou pessoa que pensa sobre a literatura.
E o Matar ao Cotovia foi exatamente isso para mim. Eu não costumo reler muitos livros, tirando poesia. Ficção não costumo reler. Foi dos únicos que reli já para aí 2 ou 3 vezes. E agora o meu objetivo é lê-lo em inglês também, porque li-o traduzido. Mas há uma passagem no Matar ao Cotovia que me ficou, e é aquela que eu me lembro sempre, quando a filha chama-se Finn. Tu não sei se sabes, mas a filha chama-se Finn, não é? A filha é Scout, é a alcunha dela. Ela é Jean-Louise Finch. Finch é o apelido. Ela é filha do Atticus Finch, que é um advogado que defende um homem negro, que é o Tom Robinson, que foi acusado injustamente de violar uma mulher branca. Este é o enredo. Eu li no original, portanto, adorei. Relembra-me o nome dela? A alcunha dela era a Scout. A Scout está um dia na... Porque é no ponto de vista dela, desculpa, só para aqui para quem está a ouvir, é no ponto de vista dela que se conta esta história. A Scout está na escola, no primeiro ano, no segundo, e já sabe ler porque passa os dias nos braços do Atticus a ler o jornal e a vê-lo folhear. E quando a professora pede para os miúdos dizerem o nome e outras informações sobre eles, ela começa a articular demasiado, e a professora diz-lhe, olha, calma, ou depois estão a ler qualquer coisa e ela percebe que já sabe ler, e a professora diz-lhe que o teu pai não sabe pedagogia, o teu pai tem de parar de te ensinar que isto não pode ser assim. E a Scout tem um momento em que diz, ao articular o quão natural lhe é o gosto que tem pela leitura e o saber ler, ela diz que respirar também não é uma coisa que se faça por gosto. E este respirar também não é uma coisa que se faça por gosto. Coloca em perspectiva exatamente aqui a importância da leitura e mais do que isso, a importância que os pais têm no desenvolver o gosto e no mediar a leitura para eventualmente mais tarde se fazer das crianças leitores. Ora bem. Mataram a Cotovia, da Harper Lee. Ela que a continuação, eu também não li a continuação, que é o Go Set a Watchman. Vai e põe uma sentinela. Na verdade ela escreveu antes, foi publicado muito mais tarde, só que quando se diz que é um rascunho, porque é que ela começou a escrevê-lo primeiro, a propósito do Matar ao Cotovia, do Kill a Mockingbird. Só que era a vida do Atticus Finch, antes. Portanto, é a juventude dele, é o antes. Pois claro que terá sido, não é só o rascunho, não terá sido editado depois quando foi publicado. Pronto, não foi tanto sucesso, mas há mesmo elogiado. Mas também só li o Mataram a Cotovia e que claro, provavelmente já ouviram falar. Quem não leu, então olha, está na altura. Mas depois a Harper Lee teve uma vida muito, muito dura no final. Quando morreu, o advogado dela tentou... teve vários problemas de herança. Tentaram, até mesmo com este segundo livro, a família, houve um problema enorme de divisão não é de bens, mas de dinheiros e de direitos, e foi um final de vida muito, e ela acabou a vida cega. Foi um final de vida muito triste da Harper. Mas olha, mas depois tinha amigos e ela chegou a tirar, enfim, estudou Direito, mas não a completou a licenciatura. Depois chegou a trabalhar como agente de reservas para 2 companhias aéreas e teve o apoio de amigos, como escrevia contos e sabia o seu talento. Os amigos apoiaram-na financeiramente para ela conseguir escrever. Portanto, também tem aí uma parte bonita e mais... Não, e era amiga sabe-se isto? Pronto, era amiga de Truman Capote. Chegou mesmo a ajudá-lo na pesquisa para o In Cold Blood. Vamos ficar na parte rica da vida dela. Sim. Harper Lee, Mataram a Cotovia. Agora vamos para um ensaio. Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe. A Crítica da Razão Negra foi... Eu gosto de me debruçar sobre esta questão da negritude e da crítica antirracista. E nós olhamos para o Mbembe como um dos intelectuais negros, um dos maiores intelectuais negros da atualidade. Eu li esse ensaio, que gostei. Não concordo com algumas coisas, mas li-o na necessidade de ter escrito um ensaio também sobre esta questão da negritude e da luta antirracista em 2022. E tudo aquilo que eu andava a ler sobre a crítica antirracista e da questão da negritude, falamos de Robin DiAngelo e o Ibrahim Kendi, pessoas que são tidas como os grandes intelectuais negros da atualidade. Negros, o Ibrahim Kendi e a Robin DiAngelo é branca. E aquilo parecia-me tudo tão... Parecia-me, e é,
tudo tão vazio, tudo tão... Isto pode ser polémico, mas é o que é. Fogo de vista, que eu percebi que dali não ia retirar absolutamente nada e que, para todos os efeitos, estaria a fazer um desserviço à credibilidade da luta antirracista, que de facto, para todos os efeitos, é credível. Eu não me revejo nos ideais que a potenciam, mas revejo-lhe valor, eventualmente. Revejo-lhe valor no que toca à forma como o Mbembe consegue colocar em perspectiva aquilo que são marcas sistemáticas da forma como o preto se foi edificando na memória da intelectualidade ocidental, digamos assim. E ele traz conceitos, porque ele fala, pronto, é um ensaio, há aqui uma reflexão crítica e filosófica que aborda a evolução do pensamento racial na Europa, resgatando o conceito de negro e de homem-mercadoria. E depois ele inventou aqui um termo, porque baseado no filósofo e historiador francês, no Michel Foucault, que tem o termo biopoder, que é o controle sobre a vida, não é? O governo controla a nossa vida, é o biopoder. Este Mbembe, este autor, alarga esse conceito e chama-lhe necropolítica. Portanto, não é só o poder moderno, não se limita a governar a vida, mas também administra a morte, com as guerras, com os campos de concentração, com até políticas de exclusão. Certo. A mim, o que me ficou mais, lá está, eu olho para isso mais como uma intelectualidade, uma intelectualização quase crónica de problemáticas que não são revistas no resto do mundo. O preto enquanto o indivíduo e o branco para todos os efeitos. Não acredito que seja a necropolítica que conduza a forma como os dois se interagem. A mim o que me fez mais confusão, e é algo que se mantém presente em tudo o que são os pensadores negros, é a perpetuação de uma mentalidade por vezes de vítima, que é algo com o qual eu tento combater, no ensaio que escrevi, Serei Preto o Suficiente. E está publicado esse teu ensaio? Está publicado no meu site e também no meu podcast. Ok, depois vou deixar tudo isto no descritivo. Serei Preto o Suficiente. É uma pergunta, não é? É uma pergunta. Aqui o que diz na crítica da razão negra: inconformado com um cotidiano em que se sujeita ainda o semelhante à lógica mercantil que fora em tempos a da plantação e a da colónia, o autor considera urgente a descolonização mental da Europa, outrora dominante, para combater um fenómeno à escala planetária, o racismo global tecido pelo capitalismo selvagem. Mas aí é onde eu vou em que não concordas? Ao confronto, porque de facto o Mbembe está profundamente enraizado numa cultura marxista da visão política do mundo e anticapitalista também da visão política do mundo. E para mim, pronto, isto é uma posição política, mas não acredito que o preto estaria melhor enquanto indivíduo e enquanto massa homogénea, que não é, mas massa homogénea não estaria melhor com qualquer outro tipo de metodologia, neste caso financeira e política, que não fosse o capitalismo. Mas então, tu contestas algumas das posições dele, mas no entanto recomendas este livro? Recomendo porque, lá está, é bom saber primeiro o que é que se pensa e o que é que pensa um dos melhores, porque aqui é muito fácil apontar dedos ao Ibrahim Kendi e ao Robin DiAngelo, mas mesmo estas pessoas que fazem parte e que promovem e que partilham alguns dos ideais do Mbembe, principalmente esta visão marxista do mundo, são pessoas e são pessoas anticapitalistas crónicas, são pessoas que cobram $100,000 para uma palestra, para falar numa universidade. E são anticapitalistas? Portanto, ou seja, eu cingindo-me só a esses, eu ia ficar muito mal servido daquilo que é a intelectualidade antirracista. E o Mbembe é uma pessoa muito mais pés assentes na terra, e ainda que, de facto, sofra destas condicionantes, acredito que é um bom livro para qualquer pessoa que se interesse e que queira saber mais e pelo menos saber o que é que pensa o outro lado da luta antirracista,
para também poder desenvolver argumentos que ou contrapunham ou eventualmente mudar de ideias, porque é sempre bom lermos coisas com as quais não concordamos ou que sabemos à partida não concordar, quanto mais não seja para... Disseste lindamente, para ter argumentos, porque há muitas pessoas que têm argumentos mas não leram, não sabem, não, às vezes até coisas levezinhas e não tão importantes como esta, sim, temas, sim, não é? Temas. Sem dúvida. O Akili Mbembe, ele é um filósofo, historiador e teórico político, é premiado, nasceu em Camarões e é conhecido pelas suas contribuições significativas para a teoria pós-colonial e reflexões, lá está, sobre o biopoder e a necropolítica. Foi formado em Paris, na Universidade de Sorbonne, teve um diploma de estudos avançados, portanto é de facto um intelectual. E ocupa mesmo cargos em várias instituições prestigiadas pelo mundo. Já esteve na Universidade de Colômbia, de Pensilvânia, de Yale, Harvard. É assim um currículo que lhe dá extenso. carinho para todos os de qualidade. efeitos, quando falamos de filósofos, o Mbembe é um filósofo. Com a crítica da razão negra. Agora acabamos em resumo, que temos que voltar à poesia, claro, e acabamos. Isto é graça porque aqui o Pedro escolheu a Maria do Rosário Pedreira, com a poesia reunida, mas trouxe aqui para a nossa conversa, e eu já tinha aqui notas sobre isso para me recomendar. Porquê? Porque saiu depois, lá está, duplamente premiado O Meu Corpo Humano, que ainda não leste. Duplamente premiado. Duplamente eu sei premiado. Que foi com Correntes de Escritas em 2023. Foi, exatamente. E depois, em 2024, recebeu também o Prémio de Poesia de Oeiras. Então já foi novamente este premiado. Ano? Sim. Muito bem. Sim, senhor. Muito bem. Maria do Rosário Pedreira. Não que eu leia livros por serem premiados ou não. Não, mas de facto, mas é bom, quer dizer que não é só tu que achaste bom. Não, claro. Aliás, tu ainda não leste esse. Bem que é sempre é subjetivo. É subjetivo. Não, mas eu acho que pronto, aqui e há pouco falávamos disso, não? A poesia é subjetiva e pode não falar connosco. Este foi um livro que eu adorei, tanto o Pedro recomenda a poesia reunida e tenho a certeza que quando acabares de ler O Corpo Humano também vais recomendar. Sim. E aliás, a Maria do Rosário Pedreira esteve neste podcast, é uma super editora, é poeta, é letrista, e esteve na temporada 2, episódio 6. E acabamos assim com poesia. Agora é uma pergunta difícil, Pedro. Não gosto. Não é assim tão difícil. Faz-te conta que este podcast era só. Vamos falar sobre um livro que tu gostaste. Poesia de Daniel Faria, Mataram a Cotovia, da Harper Lee, Crítica da Razão Negra, Akili Mbembe, e Poesia Reunida, da Maria do Rosário Pedreira. Escolhe um. Vou dizer a Poesia Reunida da Maria do Rosário Pedreira. Ok. Boa. Sinto que se só pudesse levar um para uma ilha, estava melhor servido com a Maria, porque não sei se me quero justificar. Não, porque depois fico numa situação complicada que é relativa ao Daniel Faria, que também gosto muito, mas seria poesia, lá está. Sim. Sou um leitor de poesia antes de um leitor de ficção. E um leitor de poesia antes de ser poeta, portanto... Maria do Rosário e olho para a Maria como um grande exemplo. Boa, e se a quiseres conhecer como leitora, recomendo uma ótima conversa então na temporada 2, que ela cá esteve. Agora, é a altura do meu presente. Presente? Ora bem. No fim da conversa, eu ofereço um livro. E aqui foi até o Hugo que me ajudou a sugerir esta. Aliás, quem quiser ver o Pedro, tu tens na Woke Me Up. Há uns vídeos em que também entrevistam o Pedro enquanto escritor. Aliás, eu tirei lá mais notas de mais livros que tu tinhas escolhido, até outros clássicos, mas já não temos tempo. Mas para quem quiser conhecer melhor o Pedro Freitas, o Poeta da Cidade, está com este nome nas redes sociais. O podcast chama-se Dizer. Vou deixar isto tudo nas notas. O livro que eu te ofereço: O Verão Selvagem dos Teus Olhos. Logo o título é a tua cara. Ana Teresa Pereira. É uma escritora madeirense. Aliás, por acaso já ofereci um livro dela que gostei imenso, que é assim mais pequenino. O que eu não compreendo é a música. Ofereci à Anabela Mota Ribeiro, que também cá esteve na temporada 2. Este livro, ela pega na personagem Rebeca, que é muito conhecida, de Daphne du Maurier, livro dela, e insere esta personagem no seu universo ficcional e explora temas como casamento, memória e paixões intensas. Então acaba aqui com um excerto. E pergunto a mim mesma se a eternidade será isto. Recordar uma e outra vez um vestido, um beijo, um dia de outono, a primeira neve, os meus cães. As coisas essenciais. O nome das rosas e as frases dos livros, o tempo em que alguém nos amou, o jardim que fizemos com as nossas mãos. Estão a preparar o baile. Já passou um ano e estão a preparar o baile de máscaras como se nada tivesse acontecido, como se a dona da casa não tivesse morrido. É Dani que organiza tudo e parece fazê-lo com uma alegria quase selvagem. A princípio achei estranho, porque ela sente a minha falta mais do que ninguém. Eu estava na galeria quando ela levou a rapariga a ver o retrato de Caroline. E então percebi que tinha um plano.
Boa. Espero que gostes. Obrigado, Mariana. O Verão não, Selvagem. não conheço, portanto vai ser o meu primeiro livro da Ana Teresa. Ana Teresa Pereira, uma autora muito já com dezenas de livros publicados e se calhar menos falada e que já recomendo. veio ao podcast? Não, mas também eu descobri com este podcast, ao oferecer à Anabela Mota Ribeiro li o que eu não compreendi a música e gostei muito e este também me parece bom, portanto há aqui muita obra que não conhecia, é bom também divulgar aqui autores menos conhecidos. Menos conhecidos, se calhar de nós, porque ela já publicou, não Sim, sei, sim, dezenas tem, de livros. tem, portanto, tem se calhar imensos, somos nós assume a minha ignorância. Os ignorantes, é. Ora bem. Mas obrigado, Mariana. E obrigado à UC também por fazer isto acontecer. Que eles, lá está, também trabalhando eu com a UC, eles já andam a chatear há muito tempo para falar contigo. Foi. Pois foram eles que me recomendaram. Eu conheci-te há um ano através deles. Foi? Foi o Pedro. Foi o Pedro da UC, o Pedro Magalhães, que disse: tens que entrevistar o poeta da cidade. Foi há um ano. Quem é? Então fui investigar e pronto. E cá estamos finalmente. E cá estamos finalmente. Conseguimos. E com os livros Ela, Metafisicamente de Outro Mundo e Vim Sem Tempo. Obrigada pelo teu tempo. Obrigado, Mariana. Obrigada a quem nos ouve. Na semana a mais.